E agora, vou dar alguns avisos aqui para vocês antes da gente fazer a nossa leitura. Gostaria de pedir a todos para colocar o celular no silencioso, porque a gente sabe que o silêncio também é uma prece, né? Temos a venda de livros, amigo, quem tiver querendo conhecer as nossas literaturas espíritas, qualquer coisa também é só perguntar na recepção, que o pessoal pode estar ajudando vocês. E também para ajudar a nossa casinha aqui. Também recebemos doação voluntária para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo aqui da nossa casa. Mais informações na nossa recepção, você pode também estar perguntando via direct. As palestras públicas que nós temos ao sábado, a partir das 18h30. Também temos os estudos que iniciam também aos sábados, a partir das 14, das 16 horas, né? Que tem alguns estudos presenciais. Temos também o web. Agradecimento aos corações generosos que colaboram com as aquisições. A gente agora já está com a nossa, assim, uma coisa que a gente tem que dizer, né? Que a gente já está com a nossa geladeira, graças a Deus, que a gente conseguiu com a campanha. Agradecendo a todos que vocês se acompanham, que também ajudaram a nós, né? Que é assim, a gente aqui se ajuda, que assim a gente vai conseguindo as coisas que Deus e a Mantilha vai nos orientando. Também temos atendimento fraterno, que acontece aos sábados e também acontece na segunda-feira. Quem quiser é só estar indo na recepção para poder estar sabendo mais sobre esse tratamento aqui da casa. A palestra de hoje nós vamos estar com o nosso irmão Márcio, que vai estar aqui fazendo o Evangelho Terapia. Vamos agora para o nosso momento de sabedoria, como no livro do Pastorino, né? Carlos Torres Pastorino, que ele diz assim, vai ser o capítulo 235. Não existem pessoas realmente más, ou são enfermas, ou não têm conhecimento da grande lei de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal precisa ser elucidado. Mas de modo algum podemos agir com ódio e maldade. Procura ensinar aos outros pelos seus próprios exemplos, compreendendo que a maldade é uma situação transitória do homem. Então é com essa leitura que eu chamo a todos para poder fazer a nossa prece inicial, elevando nosso pensamento, fechando nossos olhos, que assim desejar. Roga a Deus de infinita bondade, Jesus, grande Mestre, Senhor, ilumina essa noite a tudo que iremos estar aqui ouvindo nessa Evangelho Terapia, que possamos estar alegrando os nossos corações. Deus de infinita bondade, irmã Sheila querida, abençoe toda a espiritualidade que aqui estão, encarnado e desencarnado, que possamos estar atentos sempre à grandiosidade das energias do alto, traz para nós, dando a divina luz para o nosso caminhar. Jesus, nosso irmão maior, que é o farol dos nossos dias, abençoe-nos, ilumine e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelho Terapia, que hoje temos também nossos irmãos aí que nos assistem pelo Instagram, sejam todos muito bem-vindos, né? Sempre prazer estarmos falando do Cristo. O tema de hoje
muito significativo para todos nós, porque ele vai nos falar sobre os laços de família, né? E como estamos no Espiritismo, iremos falar sobre a luz do Espiritismo, né? Entender como que acontecem esses laços de família. Então, quem vai nos auxiliar hoje é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, para que a gente possa ter esse entendimento sobre o tema laços de família, a gente se pergunta, né, como sempre, o que são laços de família? O que são esses laços? Né? O que nos ligam? Né? Por que laços? Por que essa ligação? Então, laços, a gente foi atrás do que significava no plural, laços. Quando você coloca no singular, aparece uma coisa, no plural aparece outra. Então, laços, no sentido físico, ele é um nó. É simplesmente um nó. Um laço é um nó. Agora, no sentido figurado, com vínculo familiar ou emotivo, emocional, ele significa uma forte conexão entre pessoas que representa afeto, união e carinho, né? Então isso eu achei muito interessante, né? Então quando você vai para o lado figurativo, né, com o vínculo familiar, ele se configura como uma forte conexão. Então esses laços aqui ele vai se configurar como uma forte conexão. E o que seria então família? O que é família? A gente procurou lá no dicionário e ele nos diz que é o conjunto de parentes de uma pessoa. É o conjunto de parentes, né? Tem 1, 2, 3, 4, 100 parentes. Então o conjunto de todos esses parentes é o que a gente chama de família. Então a gente está tendo esse entendimento do que seriam laços de família. Mas a gente partindo para o lado do Espiritismo, a gente vai ter um aprofundamento desse conhecimento. Porque até então a gente entende como laços de família enquanto estamos aqui reencarnados. E desencarnados? Continuam esses laços? E antes de a gente reencarnar, a gente já tinha esses laços? Olha que pergunta interessante. Né? Então, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, com o auxílio, né, das obras, a gente vai iniciar esse compartilhamento de hoje. Os laços de família, os laços eles podem enfraquecer ou iniciarem fracos. Esses laços de família eles podem enfraquecer ou iniciarem fracos, né? No sentido das sensações, das paixões ou dos sentimentos. Acho que estamos lembrados aqui do nosso estudo que fala sobre o homem no início, simples e ignorante, ele tem apenas instintos. À medida que ele vai evoluindo, ele apresenta sensações ou paixões. E, instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a gente vai falar muito aqui dessa questão de paixões e de sentimentos, para a gente já ir diferenciando as duas coisas, para que a gente possa entender a respeito do orgulho e egoísmo. Também já sabemos que o orgulho e o egoísmo são os dois males da humanidade. Essas duas sensações, essas duas paixões são o mal da humanidade. Então, partindo do orgulho e do egoísmo, construindo essa questão de sensações e sentimentos, a gente vai levando o nosso raciocínio do tema de hoje. Então, para iniciarmos, a gente fala sobre ingratidão. A ingratidão, aqui no Evangelho, nos fala que ela é fruto do egoísmo, né? Então, a ingratidão é filha do egoísmo. Eu estou pensando só em mim.
Agora, quando eu levo essa ingratidão para dentro da minha família, aí essa ingratidão, ela pode chegar a um caráter mais odioso. Um caráter mais odioso. Por quê? A gente viu aqui que os laços, eles são o quê? Uma forte conexão. Então, quanto mais eu estou ligado a uma pessoa, maior meu sentimento por ela. E quanto mais eu me sinto decepcionado com essa pessoa, não é a pessoa que me decepciona, é eu que me decepciono, porque sou eu que crio expectativas. Então, se eu me decepciono com aquela pessoa e a minha conexão com ela é muito forte, essa sensação de ingratidão, ela se torna odiosa, mais forte do que uma pessoa que não é meu familiar consanguíneo. Então a gente vai construindo esse nosso entendimento e, partindo deste ponto de vista, a gente vai analisar as causas e os efeitos desse sentimento, desse caráter mais odioso da ingratidão dentro dos laços familiares. A gente falou aqui de várias palavras que vão ser base para esse nosso estudo. As últimas foram causa e efeito. Como ocorrem os laços de família? Vamos começar do começo. A gente fez todo esse embasamento para a gente poder adentrar, segundo a doutrina espírita, em relação aos laços de família. Então, na desencarnação, o espírito ele leva paixões ou virtudes. Quando a gente desencarna, a gente vai levar nossas paixões, conforme a nossa inferioridade, ou as nossas virtudes, conforme o nosso processo evolutivo. Se aperfeiçoa ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Então, desencarnado, a gente vai o quê? Se aperfeiçoar, se eu sou um espírito com virtudes, ou eu vou continuar estacionado, porque a gente não regride. Se eu não conseguir fazer nada moralmente na minha reencarnação, quando eu desencarno, eu vou, se eu não quiser receber a luz, enquanto eu não quiser receber a luz, eu vou continuar estacionado. Aí a gente lembra que enquanto não deseja receber a luz, a gente lembra de quê? Do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, quando ele lembra que ele está sofrendo lá sem ter o que comer, ele lembra, lá na casa do meu pai, todos os empregados comem todos os dias, tem comida todo dia, aqui eu estou passando fome, eu vou pedir a ele que me aceite de volta, nem que seja para eu comer a comida dos porcos. Ou seja, esse é o reconhecimento da necessidade que a gente tem de ir até o Pai, de ir até Deus. Então, quando eu desejo receber essa luz, eu vou sair do meu estado estacionário. Continuando, muitos espíritos cheios de ódios violentos e insaciados de desejo de vingança. Então, na desencarnação, infelizmente, vivemos num mundo de provas e expiações, ainda temos muitos espíritos que, ao desencarnarem, estão cheios de ódios violentos e insaciado desejo de vingança. Mas de quem? Só que desencarnaram? Não, sentimento de ódio. Cultivando esse sentimento, não é nem sentimento, a sensação de vingança, ele desencarna com essa energia envolvida no seu perispírito, que ele vai cultivando lá no plano espiritual, contra esse irmão que ficou encarnado. Há alguns dentre estes mais adiante sequências de suas paixões e tomam boas resoluções. Por que eu estou sofrendo aqui no plano espiritual?
é devido a esses desejos de vingança, é devido a esses ódios violentos, né? Então ele faz essa análise e ele toma essa boa resolução. Eu quero sair disso. Compreendem que para chegar a Deus, só pela caridade. Só pela caridade, né? Que Kardec nos diz, fora da caridade, não há salvação, não é isso? No entanto, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e injúrias, sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Não tem como eu fazer caridade, né? Não tem como eu dizer que estou amando o meu irmão se eu não tiver o esquecimento dos ultrajes que foi feito contra mim, se eu tiver esquecimento das injúrias, se eu não perdoar, se eu ainda estiver cultivando isso dentro de mim, não tem caridade. E é como o Jorge Alahá diz, a gente lá no plano espiritual, a gente está vendo tudo, eita, eu estou sofrendo desse jeito, é por causa disso, disso e disso. Não, pois eu vou perdoar, não, está tudo certo, não odeio mais o meu irmão, está tudo certo, a vendo para a gente está tudo certo, está tudo certo, então vamos reencarnar para a gente tirar a prova dos 9, para saber o quanto de amor a gente já tem. Se realmente a gente vai passar no teste, passar na prova, porque lá no plano espiritual é muito fácil, eu estou sabendo de tudo. Vamos para o plano físico, que eu tenho um véu de esquecimento. Vamos ver se realmente está internalizado, porque se tiver realmente um sentimento verdadeiro, aquilo vai aflorar, mesmo eu não lembrando do porquê eu estava sofrendo lá no plano espiritual. Agora, quando eu realmente não tenho uma boa resolução, quando eu realmente estou assim meio na dúvida, não sei não, eu acho que eu vou perdoar a Janete, acho que dá para me voltar para mim. Aí quando eu chego aqui no plano físico, aí eu começo as minhas sensações, as minhas paixões de revolta, de ingratidão, né? As minhas más intenções das vidas anteriores. Então, saindo aqui do início, né, dos laços de família, a gente vai prosseguindo. As dificuldades. Quais seriam as dificuldades? Mediante grande esforço, o Espírito observa a quem odiou na terra. Ele resolveu, tomou a resolução dele, não, perdoei. Eu quero me melhorar. Aí o mentor dele chama, então vamos observar aqui o William, né? Você odeia tanto o William, vamos ver aqui qual é a sua reação. Aí quando vamos lá, perdoei, não, de boa. Quando chega aqui vê o William, aí o que acontece? A dificuldade vem. O ódio se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e amar os que lhe destruíram os haveres, a honra, a família. Então, só de ver, eu nem reencarnei ainda, mas só de ver a criatura que me fez mal, que tirou os meus bens, ou que tirou minha honra me traindo, ou que fez mal à minha família, aquele ódio já vem de novo dentro de mim, fazendo com que eu esqueça o que eu prometi agora há pouco, dizendo, não, está perdoado. Aí o que isso são as dificuldades que a gente está falando, gente. Aí, entretanto, abalado fica o coração destes espíritos. Abalado fica o coração destes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Não vou perdoar, não tem condição. Não dá certo, a pessoa me fez muito mal. Então eles ficam nessa dificuldade do perdão. Se predomina a boa resolução, eles disseram, não, fiquei muito mal, está difícil, mas oram a Deus e aos bons espíritos para lhe darem forças na prova. Me fez muito mal, mas eu vou seguir no meu processo de melhoramento. Deus vai me ajudar. E
e pede a Deus, pede aos bons espíritos, me ajude, Senhor, eu quero mudar, está difícil, mas eu quero mudar. Né? Os que permanecem na boa resolução. Aí vem o entendimento. Quando esses espíritos começam a ter o entendimento de tudo isso, o que acontece? Após anos de meditações, anos, né? Você chegou da noite para o dia, amanhã, pronto, nesse dia, eu vou reencarnar. Não, são anos de meditação. Eu lembrei agora de um caso de um espírito já com processo evolutivo encaminhado, que ele estava em uma das casas de socorro, num grau denso, e que ele tinha um processo de dificuldade com a esposa, não estou muito bem lembrado da história, mas que ele ficou trabalhando nessa casa de socorro, nessa casa transitória, simplesmente por mais de 20 anos, para ele poder ter a oportunidade de reencontrar a esposa lá no plano espiritual, num umbral denso, resgatar ela, e nesse encontro, ele, filho que estava como assessor dele, e a esposa que chegou, a família se reuniu novamente. Depois de 20 anos, ele esperando pacientemente a oportunidade que Deus daria a ele do resgate. Só para ilustrar esse momento aqui, após anos de meditações e preces, o Espírito pede aos Espíritos superiores a permissão para preencher os destinos do corpo em preparo na família daquele a quem detestam. Aquela família, tenho raiva dela, mas estou procurando melhorar, estou passando tudo isso, quero resgatar todo esse problema que a gente teve. Vai nascer um filho agora lá, eu quero ser esse filho. Eu quero encarnar naquele corpo que vai se formar naquela família, para a gente poder resolver as nossas desavenças do passado. É isso que acontece. Esse preparo. Nesse momento eu vou contar um pouquinho da história de Segismundo, para quem não conhece, lá no livro No Mundo Maior, se não me engano. O que acontece? Segismundo, ele era um espírito que queria reencarnar, e ele era promovido muitos encontros dele no plano espiritual, em desdobramento do pai dele, do futuro pai dele. Só que o futuro pai dele era o antigo padrasto dele, que ele tirou a vida. Na existência atual ele estava desencarnado, e o padrasto na existência atual era para ser o novo pai dele. E ele era promovido esses encontros em sonho, e toda vez o pai dele, quando encontrava ele no plano espiritual, saía desesperado, correndo, com muito medo, que vinha aquela lembrança desse algoz dele do passado. Enfim, foi pedido o auxílio para que houvesse esse reencontro, e o pai dele, depois de muita conversa, aceita de novo ser o pai dele, agora consanguíneo, que antes ele era só o padrasto. O que aconteceu no passado? No passado, esse padrasto dele adotou ele, e como se ele fosse o filho dele, só que não registrou nem nada, mas dava tudo que um filho tem, digamos assim, né? Dava moradia, alimentação, o que ele precisasse, tudo. Trabalhava com ele era um comerciante, e não recebia salário. Isso desde criança. Quando ele se torna adulto, ele cai em pensamento, dizendo assim: trabalhei esse tempo todo, nunca recebi um centavo, agora eu quero tudo que eu trabalhei desde criança até agora para o Senhor me pagar. E o pai dele, nesse caso aqui que a gente está falando, vê o quê? Uma ingratidão do filho, né? Como que eu lhe criei desde criança, dei tudo, e agora você vem com isso, né? Enfim, entrado na discussão, ele termina atirando no padrasto dele, o padrasto desencarna, e o padrasto fica com raiva dele e fica obsediando. Ele, enfim, fica com toda a herança do padrasto, né? Consegue ter sucesso com esse dinheiro, com essa
herança, reproduz muito, casa-se, tem 3 filhos, a esposa maravilhosa, os 3 filhos muito bem encaminhados, ou seja, ele encaminha muito bem a família, ele usa o dinheiro para fazer o bem. A maneira que ele adquiriu o dinheiro não foi legal, mas ele usou para uma causa boa, que isso já minimiza a falha que ele teve. Enfim, ele passou a vida inteira com peso na consciência e quando desencarnou teve todo esse processo, né? Mas depois se reajustaram e esse que foi morto por ele aceitou ser o pai dele. Enfim, só para ilustrar essa questão de como que acontece mais ou menos esses processos de raiva, de vingança, quando a gente não tem um entendimento legal aqui com os nossos irmãos encarnados. Por isso que o Cristo diz que reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, né? E o melhor ainda é a gente nem criar desavença com o povo, né? Mas caso a gente crie, bora lá pedir perdão, ser humilde, mesmo que o outro esteja errado, a gente tenha razão. Oh, meu irmão, desculpa, não queria ter dito aquilo, que o mérito da gente até é maior. Então, continuando nesse entendimento, como que vai nascer essa criança na família? Seu procedimento na família vai depender da sua boa resolução tomada. Se realmente ele está de boa, disposto a perdoar, está tudo certo, eu vou reencarnar naquela família, eu vou ser um filho maravilhoso. Sou uma bênção naquela família. Agora, se eu vou lá reencarnar, né? Aí eu vou lá, vou tentar, né? Porque aqui já está tudo certo comigo, mas só que lá no íntimo mesmo tem aquela coisinha. Aí quando reencarna, aí vem com as ingratidões, as revoltas. Então é por isso que a espiritualidade diz: seu procedimento na família dependerá da sua boa resolução tomada ainda no plano espiritual. Se ainda não tem forte vontade, o contato incessante com seres a quem odiou, no caso os seres que ele diz, a família, constitui prova terrível para aquele espírito. Não raro ele sucumbe na prova. Poderá ser amigo ou inimigo destes. Amigo ou inimigo destes. Essa explicação de ódios e repulsões instintivas em crianças, né? Às vezes a gente vê crianças que não gostam de alguém da família, às vezes a própria mãe, às vezes o próprio pai, às vezes a avó. Eu vi um caso, não estou lembrado agora como era esse caso, que uma criança não podia ver a avó dela, que ela chorava, saía correndo, não queria nem saber da avó. Era uma confusão, e depois foi descoberto que eram realmente desafetos no passado. Então essa explicação desse ódio, dessas repulsões, está no passado. Então a doutrina espírita nos explica o porquê desses ódios, o porquê dessas repulsões. Por quê? Porque nós sabemos que existe a reencarnação. Então nós tivemos vida no passado, outras existências no passado, né? E se isso está acontecendo com a gente agora, é porque ou nós ou os nossos filhos fizeram algo que não foi legal um com o outro, ou um ou outro vai ter uma culpa nesse processo. O entendimento dos pais, a gente viu o entendimento do Espírito, o entendimento dos pais. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei agora o grande papel da humanidade, qual é? Por que a gente vem reencarnar? Por que não fica só no plano espiritual? O que a gente vem fazer aqui no plano físico? É justamente isso, os resgates do passado. O véu do esquecimento faz a gente provar o quanto de amor a gente já tem. Então a gente vem para auxiliar espíritos que a gente ofendeu no passado, ou eles nos ofenderam no passado. A gente vem para esse resgate, para esse auxílio, para parar as arestas do mal que vem de outras existências. Então esse é o papel da humanidade. Quando produzis um corpo, a alma vem do espaço para progredir.
Então essas criancinhas que a gente recebe na nossa vida, no nosso seio familiar, é para progredir. E a gente sabe que levando para o exemplo do cultivador, não, do agricultor, do homem que cuida da planta, esqueci o nome agora, né? Para que possa progredir essa planta, ele tem que podar os galhos que vão atrapalhar o processo evolutivo daquela planta. E nós, como pais, a gente tem o quê? Que auxiliar, podar esses males que possam ir surgindo no decorrer da existência dessa criança, dessa alma que está ali entregue em nossas mãos como pais, para que a gente possa auxiliá-lo no seu progresso. Não é para a gente ficar entregando celulares para criar os nossos filhos, das nossas crianças. Pensar que a escola é quem vai dar a educação para as crianças, a educação é de casa, a escola é um outro tipo de educação. Delegando esse processo de educação para os nossos filhos, para outras pessoas, estamos cumprindo o nosso papel? Pelo contrário, a gente está assinando um processo de culpa. Então a missão que nós pais recebemos é o quê? Qual é a missão que a gente tem como pai? Inteirai-vos dos vossos deveres. Se inteirar, o que é se inteirar? É ir atrás, saber qual é o meu dever, qual é o meu papel. Inteirai-vos, né? Compreender quais são os vossos deveres. E ponde todo o amor em aproximar de Deus essa alma. Todo amor é aproximar de Deus essa alma, é podar os malezinhos que todos nós temos, para que se torne um adulto caminhando para um homem de bem. Recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Recompensa recebereis se fielmente. Por quê? Fielmente cumprirdes. Eu não deixar de lado, é ser fiel ao meu dever. O dever é meu, como pai, como mãe. Né? Não é da minha mãe, eu vou descer negócio, vou deixar lá com a mamãe vai cuidar e eu vou passar a vida cuidando da minha vida, né? Indo para o meu trabalho, indo para minhas festas, indo para os meus encontros, que lá eu vejo meu filho em casa, minha filha, né? Mas tem lá, a avó dele cuida, a tia cria. Aqui ele está dizendo o quê? Fielmente, né? Se fielmente cumpris, recompensa recebereis. E é enorme, que a missão de pai e mãe é a missão. O dever, né? O dever, a gente viu a missão. Qual é o dever? Os cuidados e a educação que dareis a estes filhos. O dever do pai e mãe é o quê? Os cuidados, né? Cuidar, né? Da alimentação, dar banho, botar para dormir, né? Contar uma história, brincar, interagir. Isso é cuidar, né? Cuidar e educar, ensinar bons modos, pedir desculpas, ser educado, ser gentil com as pessoas, não poluir a natureza, né? Então são várias coisas que a gente tem para fazer, para tornar essa criaturinha um homem de bem. Então esse é o nosso dever, os cuidados e a educação. E o êxito? Se você der cuidado da educação, isso auxiliará o seu aperfeiçoamento e o bem-estar futuro. Auxiliará o seu aperfeiçoamento e o bem-estar futuro. Né? Por quê? Porque a alma, essas criancinhas, elas vêm do espaço para progredir. Se você fizer isso, você vai estar auxiliando nesse progresso, né? Nesse aperfeiçoamento. E, consequentemente, o bem-estar futuro. O que é o bem-estar futuro? Nossa vida lá no plano espiritual, na pátria espiritual. Se é uma criança, uma pessoa que foi aperfeiçoada no bem, ela vai
retornar para o plano espiritual com seu bem-estar. Vai chegar no plano espiritual maravilhoso. E os pais então que ajudaram, vai ser só regozijo, né, dessa família no plano espiritual. Perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Agora, se eu falhar, o que acontece com a falha? Se por vossa culpa se conservou atrasado, esse espírito se conservou atrasado, veio aqui na nossa responsabilidade, voltou para o plano espiritual do mesmo jeito que veio. Culpa de quem? Se a culpa for dos pais, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia fosse ditoso, fosse feliz. Que culpa enorme a gente vai sentir lá no plano espiritual. Tem mais um caso lá em André Luiz que fala sobre isso, da mãe que sofria de ver seus 3 filhos lá no umbral denso, lá nos abismos do umbral, sofrendo, porque culpa dela. E o que foi que essa mãe fez, coitada? Ela fazia as vontades do filho, passava a mão na cabeça deles, eles fazendo coisa errada e ela passando a mão na cabeça. Ou seja, não educou, não cuidou como era para cuidar, não ensinou bons modos, não ensinou a ser gentil, a respeitar as pessoas, a ser humilde, ensinou orgulho, ensinou egoísmo, né? E aí eles sofrendo entre os espíritos sofredores. E além de ver os filhos sofrendo, dá para estar pensando: eles podiam estar felizes por minha ajuda e por minha culpa eles estão sofrendo. É uma culpa assim, bem pesada, né? Vós mesmos com remorsos pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Era o que mais essa mãe pedia ao mentor de André Luiz: me auxilie a ajudar esses meus filhos que estão penando lá no umbral denso, lá nos abismos do umbral. A própria mãe pedia para que novamente voltasse com esses filhos. Solicitareis outra encarnação em que os cerqueis de melhores cuidados. Vai pedir, voltar. Então vamos resolver logo agora, vamos educar esses filhos agora, não vamos esperar sofrer anos e anos lá no umbral para depois a gente voltar de novo para fazer o que era para a gente ter feito agora. Por que eu vou adiar para depois? Principalmente nós espíritas que temos agora esse conhecimento, a explicação no passado, e que podemos solucionar esse problema. Resolve logo. Explicações e orientações que os espíritos nos dão. A explicação da repulsão, né? Não escorraceis a criança que repele a mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não escorraceis. É culpa nossa. Foi a gente que fez algo de errado no passado, ou a gente o leva. E a gente pediu para vir para essas criaturas agora, para a gente resgatar nossas falhas do passado. Então por que a gente vai escorraçar? Ah, meu Deus, eu sofro demais, essa criança, por que eu tenho um filho desse jeito? Porque... Aí começa, a lamúria. Não foi o acaso que a fez assim e que deu a você. Não foi o acaso, somos nós que pedimos. Explicação, a explicação. Imperfeita intuição do passado se revela, donde podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Então a explicação está aí. A gente viu uma criancinha revoltada com o pai e com a mãe. A explicação está aí, uma intuição do passado está se revelando ali, e desse modo a gente deduz o quê?
que um ou outro odiou muito e um ou outro vai expiar ou perdoar. E a gente viu lá atrás que é com a caridade, com o amor. Aí ele dá uma orientação, mães, que incluir os pais também, né? 3 orientações. Abraçai o vosso filho que vos dá desgosto. Dizei consigo mesmo, só para você, um de nós dois é culpado. E 3, ensinai que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. É a nossa única missão, como diz Emmanuel, né? Fazer o bem. Estamos aqui para nos aperfeiçoar. Mas eu estou falhando assim, mas você pode melhorar. Depende do seu querer, da sua vontade. A falha. Se ocorrer a falha, o que acontece? Em vez de eliminar os maus princípios de existências anteriores, os desenvolvem por culposa fraqueza ou descuido. Então, se você se descuida ou se você simplesmente é fraco diante dos seus filhos, ele vai o quê? Você vai falhar, porque ele vai desenvolver os maus princípios de existências anteriores. Então tem que podar. É lá no comecinho apareceu, vai cortando logo. Consequência, né, da falha, caso você falhe, o vosso coração ulcerado, né, ferido pela ingratidão, será já nesta vida um começo de expiação. Então já começa a sofrer logo aqui na terra, né, pela ingratidão desse filho que você não conseguiu ir podando os maus princípios dele lá no comecinho, já começa a sofrer logo aqui. Agora vem um conforto e um consolo, né? A tarefa não é difícil. Olha, os Espíritos dizem, a tarefa não é difícil não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio pode desempenhá-la. Então qualquer um pode desempenhar a tarefa de pai e mãe, qualquer um. E o Espiritismo facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. É o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos fazendo um estudo dos laços de família, entendendo porque às vezes acontecem algumas situações nas nossas famílias, né? Então o Espiritismo está nos ajudando a gente a solucionar esse problema. Se eu não vou conseguir solucionar por completo, mas que eu me coloque à disposição, à vontade exista para que eu possa tentar solucionar esse problema. As orientações. A criança ela vem com os instintos bons ou maus, né? Vai depender do processo que ela vem lá do plano espiritual, os instintos bons ou maus. Os pais devem observar esses instintos e aplicar-se. Eu, como pai, eu vou observar lá no meu filho, né? Se ele tem um instinto bom ou se ele tem um instinto mau, né? Olha, eu vejo ele cuidando dos animais, eu gosto tanto de gatinho, olha, eu gosto de cuidar daqueles bichinhos, olha, aguando as plantas, é tão educado. Olha, você vai observando esses bons sentimentos na criança. O pai, aqui é a orientação que a espiritualidade está dizendo, não sou eu não, viu? É que os espíritos superiores estão nos dando. Aí você vai observando também se não tem algum instinto mau, não gosta de maltratar os animais, né? Não está nem aí com a natureza, desperdiça as coisas, né? Tem má educação, tendência a ser mal educado com as pessoas, é egoísta, que as coisas sobram e não compartilha nada com os amiguinhos. Então, é isso que tem que ir sendo observado na criança e aplicar-se. Aplicar-se é o quê? Observou, cortou. Não é ficar assim,
só uma fase. Vai crescer, daqui a pouco nem tem mais isso. Aí vai passando, outro ano, não, é porque só tem tantos anos. Aí vai passando. Não, mas quando ele entrar na escola, aí vai se ajudar, já joga logo a responsabilidade para a escola. Aí, meu filho, a coisa vai ficando mais embaixo. Aí eles continuam. Olha a dica, essa dica é perfeita da espiritualidade. Os males se originam do egoísmo e do orgulho. Dica perfeita. Então, como é que eu vou saber que o meu filhinho está tendo um sentimento de maldade, uma ação de maldade? Quando eu vejo egoísmo ou orgulho. Olha a dica maravilhosa. Os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitar de perto, espreitar é ali, está procurando os menores indícios de tais vícios. Os menores indícios, não é coisas grandes, não, coisa pequena. Aí o que tem que fazer? Combatê-los. Espreitar os menores indícios e combatê-los de prontidão. Não esperar que lancem raízes profundas. Às vezes o menino já está com 10 anos de idade e os pais esperando o menino por si só se melhorar. A criatura está lá egoísta, não divide nada com ninguém, se isola, faz maldade com os animais, não é orgulhoso, deve dos pais, não, mas é porque é menino ainda, né? Quando ficar grande, aí meu filho, já tá, as raízes já estão não é profunda não, já estão não sei nem onde, né? Então, não esperar que lancem raízes profundas. Aí vem as duas falhas. A primeira falha, que é a falha grave, quando a falha é culposa, quando a culpa é dos pais. Quando a culpa é dos pais, é se deixar se desenvolvam egoísmo e orgulho. Se você deixar se desenvolver orgulho e egoísmo no seu filho, você é culpado na falha. Quando ele se tornar um espírito, se tornar uma pessoa adulta, ele falhar na sua missão aqui na Terra, serão mais tarde pagos com a ingratidão. Depois que estão tudo grande, aí estão lá, né? Tudo aqueles adolescentes ingratos, né? Os adultos ingratos, e você dizendo, eu não tenho sorte com meus filhos, eu não tive sorte, aí começa, né? As lamúrias. Agora tem a falha quando você não tem êxito. Quando você não tem êxito, mais outra falha, a criatura desandou. Você fez de tudo, né? Ajeitou daqui, ajeitou dali, orientou, fez isso, fez aquilo, fez o seu dever, cortou egoísmo, cortou orgulho, né? Não observou tudo, mas o instinto da criaturinha lá continuou na maldade. Aí o que a espiritualidade diz? Não tem de se inculpar, ou seja, os pais não têm culpa, vocês fizeram de tudo. Então os pais não têm de se inculpar, podem conservar a consciência tranquila. A amargura, né, que os pais estão sentindo, Deus reserva grande consolação, né? Porque, claro, você é pai, você é mãe, se seu filho, apesar de você ter feito tudo, a criatura não seguir um caminho bom, claro que você como pai, você como mãe, você vai ficar amargurado por aquilo, você vai sofrer por aquilo. Só que Deus reserva grande consolação. Noutra existência, o filho ingrato recompensará com seu amor, né? Virá uma seda maravilhoso para recompensar todo o esforço que você fez na existência anterior e ele não correspondeu. Deus não dá prova superior às
forças do que pede. Se não a cumpre, é porque falta vontade de resistir aos maus pendores. Então, se eu sucumbo à minha prova, é porque eu não tive vontade de superar ela, não porque eu sou fraco, que eu não tinha possibilidade de cumprir, né? Deus jamais vai fazer isso com a gente, se Ele sabe que a gente não tem competência para suportar aquela prova. A esses ficam o pranto em existências posteriores. Então vem a prova para mim. Se eu não fiz esforço nenhum para tentar passar por essa prova, faça-me com prazer nessas provas, quer mais, fazer o contrário. A esses ficam reservado o pranto numa próxima existência. Aí vem a remissão, né, o arrependimento. No entanto, a bondade de Deus nunca fecha a porta do arrependimento. Nunca. Vê lá o pai lá do filho pródigo, todo dia esperava o filho em pé lá na porta, né? Todo dia. O arrependimento, as provas rudes, cumpre ao espírito não falir murmurando ou reclamando. Se estivermos passando por uma prova difícil, aproveitemos a prova. A gente já está nela, a gente vai reclamar para quê? Aproveita, a prova está difícil, meu Deus, me dê força para me suportar. Meu Deus, se eu estou passando por essa prova, que tu sabe que eu consigo suportar, dá-me força. A gente já está passando, não tem como você mais retirar. Então aproveite o resultado dessa prova, que vai ser enorme. A espiritualidade diz que essas provas rudes são quase sempre fim de sofrimento. Sofrimento da alma, do espírito, né? A gente sofre no corpo físico para curar o espírito. Então não reclamemos, não murmuremos. As mais duras provas são as que afetam o coração, são as amarguras domésticas, são a ingratidão dos seus. Os Espíritos dizem que elas são mais difíceis do que as provas das dificuldades financeiras, de fome, de tudo mais. As provas das amarguras domésticas, elas são mais duras. Aí vem a resiliência, né? Diante dessas provas rudes, a gente tem que pedir a resiliência. E como é que você restabelece essa coragem moral, né? Que a resiliência é você se tornar forte. Vem lá a dificuldade, você dá aquela balançada, mas você volta de novo. Opa, está aqui, firme e forte. Através do conhecimento das causas do mal, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Se eu conheço, se eu estou passando pelo sofrimento, é porque eu sei que eu fiz coisas erradas no passado, então isso já me fortalece. Não, então eu mereço estar passando por isso. A gente sai do vitimismo, deixa de ficar reclamando, ó vidas, ó céu, ó azar, só acontece comigo, né? A grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha nunca fica verde, né? A gente sai dessas reclamações e começa a entender, se eu estou passando por isso, que bom que eu não sei o que foi que eu fiz no passado, eu devo ter feito coisa brava, né? É culpa nossa, não é de ninguém. E a segunda situação que nos deixa forte a nossa resiliência é o que Maria disse para Chico: tudo passa. Tudo passa, né? Então vem o reconforto. Qual é o reconforto? Cada esforço, olha que coisa maravilhosa, cada esforço abrevia o sofrimento. Cada esforço que eu faço, né? Vem aquela dificuldade, eu vou fazer isso aqui, né? Vai dar certo. Eu não quero ir, por exemplo, eu não quero ir para o centro espírita hoje. Eu queria ir para a novena. Não, eu vou para o centro espírita. Então, quando você faz um esforço, claro que nós aqui já estamos bem conscientes do que a gente quer, né? É só um exemplo para a gente brincar com essa situação atual, no momento atual. Então, esses esforços, eles abreviam os nossos sofrimentos mediante a destruição das causas do mal em nós mesmos. Quanto mais eu luto contra o mal que está em mim,
vai diminuindo o meu sofrimento. O que foi que o Cristo disse? Vinde a mim, vós fatigados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente tem que confiar no Cristo. Temos que confiar no Cristo. Vida futura. Olha, nós estamos falando de laços de família, estamos falando de quê? Vidas passadas, vida presente e agora vida futura. A reencarnação, o plano espiritual. Então, na vida futura, os laços de família se apresentam sob seu real aspecto. No plano espiritual, na vida futura, os laços de família se apresentam como eles são. Porque aqui a gente vê como os laços materiais. Eu nasci do meu pai e da minha mãe, então eles são meu pai e minha mãe. Não é um laço material. Eu nasci, é um laço material. Os laços duradouros do Espírito se perpetuam e consolidam com o depuramento, ao depurar-se com a reencarnação, ou seja, a cada reencarnação que eu vou coexistindo com os meus familiares, quando eu retorno ao plano espiritual, esse laço familiar se fortalece. Por quê? Porque eu vou me depurando a cada reencarnação, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me melhorando moralmente. E esse laço de família, ele vai se apertando, ele vai se tornando um laço duradouro. E quais são as características das famílias? A identidade, Como que a gente vai se encontrar? Quer dizer, quando eu for para o plano espiritual, para onde é que eu vou? Os espíritos afins, eles se encontram. Então, se a gente tem a mesma afinidade de pensamentos, a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral, todo mundo quer progredir moralmente, então eu encontro essa família lá no plano espiritual, as afeições. Então, quando eu tenho essa identidade, a gente se encontra tanto lá no plano espiritual, onde a gente vai o quê? A gente vai se aperfeiçoar, vai se melhorar, quanto aqui no plano físico, onde a gente vai se depurando. Aqui a gente se depura, no plano espiritual a gente se aperfeiçoa. E sempre vai assim, plano espiritual, plano físico. E cada vez mais a gente vai fortalecendo esses laços de família. As separações temporárias, elas existem também. E os reencontros venturosos. As separações temporárias é quando a gente reencarna no plano físico. Claro, a gente reencarna no plano físico. Quando a gente reencarna. Quando a gente volta para o plano espiritual, nós teremos encontros venturosos. Por quê? Colhendo os frutos do nosso progresso moral. A gente chega lá e diz: eita, a gente vai só sorrindo que a gente passou da vida. Eita, aqueles perrengues que a gente passou, olha aqui como é que a gente está, só colhendo os frutos, estão bem melhores agora. E cada vez mais a gente vai se melhorando. Auxílio aos mais atrasados. A gente é a característica das famílias, Se a gente está falando das características das famílias, a gente faz auxílio aos mais atrasados. Assim como quem está à nossa frente está nos auxiliando agora, futuramente, se a gente estiver um pouquinho mais avançado, a gente vai ajudar quem está ficando para trás, quem não conseguiu progredir. Oportunidades de trabalho no bem aos adiantados, ou seja, essa família que a gente vai se identificando, a gente vai auxiliando os atrasados e dando a oportunidade de trabalho para os que estão mais adiantados, Como é que auxilia os atrasados? Através dos conselhos, dos bons exemplos. Tem situações onde alguns espíritos que não fazem parte da família ali cotidianamente, assim, de forma contínua de reencarnações das famílias, alguns espíritos menos adiantados, eles são colocados em algumas famílias que estão mais adiantadas e vão perturbar aquela família. Tem alguns que são colocados ali naquela família, não faz parte sempre das reencarnações daquela família, mas ele é colocado ali para ele ser auxiliado por aqueles espíritos familiares que já são bem evoluídos, para ajudar aquela criatura
a depurar os seus sentimentos. Aí ele vai o quê? Ele vai se tornar prova e tarefa aos adiantados. Vai ser uma prova para quem está mais adiantado. E um trabalho para ajudar a melhorar ainda mais que já é bom. E já se encaminhando para o nosso final, os nossos laços de família nada mais é também do que um auxílio mútuo e contínuo, né? Ou seja, mútuo no auxílio de um ao outro e contínuo, né? Eterno, o tempo todo a gente vai ficar trabalhando, ajudando os nossos irmãos que estão ficando para trás e a gente sendo ajudado pelos nossos irmãos, nossos familiares que estão mais à nossa frente, através do acolhimento, né? Do auxílio a esses irmãos que a gente já falou, a felicidade e o regozijo lá no plano espiritual, quando a gente se reencontra e colhe os frutos que a gente plantou aqui no plano físico, e a continuidade do auxílio, do trabalho, né, onde estes poderão auxiliar quem ficou para trás, e a gente finaliza com a continuidade do processo evolutivo a partir do fortalecimento dos laços de família. Agora a gente vai continuar, né, com a nossa prece final e a nossa vibração, né? Quem ficar nas redes sociais pode acessar o link do passe.